Olá, seja muito bem-vinda a essa aula gratuita de bolo gelado. Aqui você vai descobrir a oportunidade lucrativa dos bolos gelados e vai saber tudo o que você precisa para poder começar. E a gente já vai começar falando de cara da massa do bolo gelado. Eu não sei se você sabe, mas existe um tipo de massa certa para poder trabalhar com bolo gelado. Não serve qualquer tipo de massa. Pois é, a massa certa para bolo gelado são as massas esponjosas, são as massas feitas pelo método espumoso. O que quer dizer isso? São aquelas massas feitas na batedeira com base de ovos, bem fofinhas, bem aeradas e com muita elasticidade, tá? Então não serve qualquer tipo de massa. Uma massa de bolo caseiro, por exemplo, não vai servir para bolo gelado. Uma massa amanteigada piorou, vai servir menos ainda para bolo gelado. Então agora você sabe que existe um tipo de massa certa para trabalhar com bolo gelado, tá? E eu vou pegar aqui a minha anotação agora para não esquecer de te passar nenhuma informação sobre isso. Ela precisa ser fofinha, leve, maleável e absorver bem a calda. Então por isso que precisa ser uma esponjosa. Não serve qualquer tipo de massa, tá bom? Massa de bolo caseiro, aquelas à base de óleo e massa também amanteigada, não vai servir, porque elas são muito mais quebradiças e também elas não absorvem muito bem a calda. Elas até absorvem, mas não retém, ela não segura a calda com ela vai acabar vazando quando você cortar os pedaços e embalar. Na embalagem vai começar a vazar a calda, tá? Então por isso que precisa ser uma massa específica para bolo gelado, tá bom? Então a massa de bolo gelado, ela não é um pão de ló, não tem óleo e nem manteiga. Não tem emulsificante, não tem gosto de ovo, é muito fofinha, tem um custo muito baixo porque os ingredientes que vão nela são muito baratos. Funciona como uma esponja e absorve muito bem a calda, tá bom? Absorve e retém, que é o que a gente precisa, certo? E agora a gente vai falar dos recheios. Eles precisam ser muito cremosos para poder espalhar com facilidade, tem que estar na consistência certa para poder não ficar duro demais e nem mole demais. Se ficar muito mole, vai vazar quando a gente cortar os pedaços, e se ficar muito duro, vai ficar ruim para a gente cortar e também para o cliente comer, né? Para ele mastigar, morder o pedaço, não vai ficar legal na boca dele se o recheio estiver muito duro. A textura do recheio, ela precisa combinar com a textura da massa. Então a massa ela vai estar bem cremosinha, porque ela vai estar molhada com uma calda grossinha, e o recheio precisa tá combinando com essa textura para poder ficar bem gostoso quando o cliente morder, tá bom? E para isso acontecer com os recheios, eles precisam ser à base de creme de leite, tá? Para poder eles ficarem muito cremosos, para poder ficar com um doce bem equilibrado, com uma validade longa, permitir congelamento, e não podem levar amido nem gelatina. E consequentemente eles são muito baratos de fazer, porque a base deles é creme de leite e não leite condensado. Acaba que diminui demais o custo dos nossos recheios, tá bom? E eles também não são nada enjoativos. E agora nós vamos falar sobre os tamanhos que dá para vender o bolo gelado, tá? Então aqui eu tenho duas opções de tamanho. Um pedaço quadrado de 5 centímetros e um pedaço quadrado de 6 centímetros. O de 5 centímetros ele vai pesar em torno de 110 gramas. E o de 6 centímetros vai pesar em torno de 130, 140 gramas o pedaço, tá? Eu já trabalhei com os dois tipos de tamanho, tenho alunas também que trabalham só com 5 centímetros, tenho alunas que trabalham só com 6 centímetros, então os dois tamanhos funcionam super bem e os dois são muito vendáveis, tá? Então não se preocupa, Adri, mas o de 5 centímetros é muito pequeno. Não, talvez no cortador você ache pequeno, mas quando a gente tá com o bolo na mão montado, com as camadas, camada de massa, de recheio, aí a história muda, tá? Ele não fica nada pequeno, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora eu vou te mostrar os tamanhos das formas de bolo gelado que eu trabalho. Trabalho com dois tamanhos de forma, que é a forma pequena, retangular, número 3, e a forma grande, que é a número 5, também retangular. Aqui na forma pequena, se você for cortar os pedaços de 5 centímetros, vão render 24 unidades, vão render 24 pedaços. Se você for cortar com um pedaço de 6 centímetros, vai render 20 pedaços aqui, tá bom? Então, esse é o rendimento da forma pequena. O rendimento da forma grande é o seguinte: o pedaço de 5 centímetros na forma grande vai render 40 pedaços, tá? E o de 6 centímetros vai render 35 pedaços. E falando agora de preço, de custo de produção e também de preço de venda, você vai gastar em média R$ 112 para poder fazer uma forma grande dessa aqui de bolo gelado. E você vai faturar com ela R$ 350, tá? Essa é a média para forma grande. E para forma pequena você vai gastar em torno de R$ 63 a R$ 65
e você vai faturar R$ 200 com ela, tá bom? Essa é a média, fazendo o cálculo com base que você vai usar o pedaço maior, que é o de 6 centímetros, tá bom? Se você usar o pedaço menor, vai render muito mais pedaços e, consequentemente, você vai lucrar muito mais, porque você vai ter mais pedaços para poder vender. Certo? Agora você vai entender sobre o custo de cada pedaço. Você acabou de ver o custo de cada forma para poder você produzir. Esse custo de cada forma, dividido pela quantidade de pedaço que rende, vai te dar em torno, no pedaço de 6 centímetros, vai ser de R$ 3,20 a R$ 3,50 o seu custo de produção dos pedaços, tá? Ou seja, é muito baixo. Aí vamos supor que você não queira trabalhar com de 6 e sim com de 5 centímetros, ou seja, vai te render muito mais. E aí esse preço de custo cai para R$ 2,60 a R$ 2,80 no máximo. Então só por aí, sabendo o custo do bolo gelado que é tão baixo, você já consegue ter uma noção da lucratividade desse bolo, né? Só que agora a gente vai falar sobre o preço de venda. Aí sim você vai saber se realmente compensa trabalhar com bolo gelado ou não. A média de preço de venda que eu pratico, que as minhas alunas praticam também, que é o preço de mercado hoje atual da confeitaria, é de 8 até 12 reais, tá? Então, você pode vender de 8 até 12 reais, esse é o preço médio de venda de bolo gelado atualmente no mercado. Esse é o preço que o povo brasileiro está disposto a pagar, tá bom? Só que você não vai ter só um preço de venda para você trabalhar. Eu ensino você a trabalhar com 2 preços de venda. O preço de venda no individual e o preço de venda no combo. Porque imagina só, você pega uma forma dessa grande que rende 35 pedaços e aí você vai ter que vender cada pedaço, de repente, para um cliente diferente ou para 2 clientes ali, 3 clientes ali. Vai demorar demais para você terminar essa forma, né? Para você vender se você não tiver um volume grande de vendas. Então, o que eu faço? Eu ensino as minhas alunas a venderem por combo. Então, você só vai vender no individual se você já trabalha na confeitaria, se você já vende outros produtos, de repente a pronta entrega. Aí sim você coloca o bolo gelado no individual para poder vender fora o combo. Se você está começando agora, se você só trabalha com bolo gelado, ou mesmo que você não queira vender o bolo gelado no individual, você vai aprender a trabalhar com ele no combo, que é o jeito certo. É o melhor jeito para vender o bolo gelado. Por quê? Porque uma forma grande dessa que te rende muitos pedaços, você precisa de 5, 6 clientes para poder acabar com ela, para poder vender ela. Então, vender bolo gelado por combo é a melhor opção que você tem. Você não vai trabalhar com um ticket baixo de venda, né? Você vai trabalhar com um ticket maior, vai entregar mais pedaços, ou seja, você vai vender muito mais em menos tempo. Essa é a estratégia do combo, vender mais em menos tempo. E com isso você vende a forma de maneira muito rápida. E essa estratégia funciona tanto que as minhas alunas faturam muito alto vendendo bolo gelado através de combo. A Micaela, por exemplo, em um único sábado ela vendeu 80 pedaços de bolo gelado a R$10 cada um e faturou R$800 em um único dia. A Isabela vendeu em uma semana 166 pedaços de bolo gelado a R$8 cada um e faturou R$1.328 em uma semana. A Lília, na sua primeira produção, vendeu 68 pedaços de bolo gelado a R$8 cada um e faturou R$544. A Juliana, em uma semana, vendeu 184 pedaços de bolo gelado a R$8 e faturou R$1.472. A Thaís, em 3 dias apenas, vendeu 75 pedaços de bolo gelado a R$9 e fez R$775. Deu para você sentir aí o poder dos bolos gelados, né? Deu para ver aí o tanto que bolo gelado vende, o tanto que dá para poder faturar com os bolos gelados por semana. São valores altos que as minhas alunas estão fazendo e que você também pode fazer, tá? Agora eu vou te falar o que você precisa de fato, né? O que você precisa ter para começar a trabalhar com bolo gelado. Você vai precisar ter uma balança. Hoje em dia você encontra uma balança boa por R$20 mais ou menos, tá? Não é caro. Vai precisar também de um fouet. Esse aqui custa de R$20 a R$25 também. Não é caro e dura a vida inteira. Vai precisar também de uma bisnaga para poder a gente molhar o bolo, né? Molhar a massa direitinho, com uniformidade, né? Para não ficar nem um lado muito molhado, nem o outro muito seco, tá bom? Vai precisar também de uma etiqueta de validade e vai precisar da sua etiqueta da marca, tá? Esses são os itens básicos. E também a forma, né, obviamente, e a batedeira. E a batedeira não precisa ser a planetária, pode ser aquelas batedeiras simples de mão, já dá para você fazer também, tá? O cortador nem é um item tão essencial agora. Por quê? Porque você pode medir os pedaços com uma régua, né? O cortador a gente só usa para medir, a gente não usa para cortar. A gente corta com uma faca mesmo, normal, faca de carne, faca grande, tá? Então você pode usar uma régua de início, mede os pedaços num centímetro certinho.
e depois sai cortando. Você viu aí que não precisa de investimento alto para poder trabalhar com bolo gelado. Ele é um bolo que traz muito retorno, muito rentável, que vende bem, vende fácil e você não precisa investir demais. Agora a gente vai falar dos ingredientes, tá? Você vai precisar de farinha de trigo. Aqui uma média que eu pago é uma farinha boa de R$6 o quilo. Fermento, eu pago R$6,50 o pote grande de 250 gramas. Ovos, eu pago uma média de R$25 em 30 ovos. Açúcar, R$5 também o quilo. Leite integral, de 5 a 5,50 também a caixinha de 1 litro. Leite de coco tá numa média de R$4,50, uma marca boa. Coco ralado, também uns 4,50 um pacotinho com 100 gramas. Leite condensado eu tô pagando R$6 no momento e creme de leite eu pago R$3,50. Então é basicamente isso que você vai precisar. Tudo coisa fácil de encontrar. Qualquer mercado que você vai, você consegue esses ingredientes aqui, tá? Então é isso que você vai precisar para fazer a sua primeira forma, que eu indico que você comece com um bolo gelado de coco. Por quê? Porque ele é o que tem um custo mais baixo, ele é o mais barato de fazer e o mais fácil de vender, porque é o bolo gelado que remete à infância, que traz aquela memória afetiva, né? Dificilmente uma pessoa vai falar, não gosto de bolo gelado de coco, sendo que foi o bolo que a gente mais comeu, né, quando a gente era criança, enfim. Então é o mais fácil de vender e o mais barato também de produzir, tá bom? Então começa por ele. E logicamente você vai precisar também das embalagens, né? Então eu vou te mostrar aqui agora. O nome dessa embalagem aqui é embalagem para bolo gelado, tá? Não tem segredo, é esse nome mesmo. Ou você vai encontrar como embalagem para bolo gelado ou papel para bolo gelado, tá bom? Que vai dar basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui hoje a cor marrom e a cor azul, então ela é no tamanho de 20 por 22, é quase quadrado, né? Aqui ela é um pouquinho retangular, aqui é um pouco maior, e esse tamanho é ideal para poder a gente fechar o tamanho de 5 centímetros ou de 6 centímetros, tá bom? Não precisa ser maior do que isso, se for menor não vai dar, então tem que ser esse tamanho aqui, tem que ser a embalagem própria mesmo para ele, tá bom? Outra opção, caso você não queira trabalhar com a embalagem tradicional, original do bolo gelado, que é essa daqui, papel laminado, você pode trabalhar com essa aqui também, que é aquelas embalagens basiquinhas de plástico, que a gente encontra em qualquer loja de embalagem, né? Tem isso aqui, que é aquela que você fecha aqui, né? Ela fica bem vedadinha, aí você coloca a etiquetinha, enfim, pode vender com uma colherzinha ou não, tá bom? Então, atualmente, são esses dois modelos de embalagem que eu tenho para poder te indicar para trabalhar com bolo gelado, tá bom? Obviamente que se você trabalhar com papel laminado, ele vai trazer muito mais originalidade para o produto, né? Uma embalagem dessa daqui não remete a bolo gelado, tá? Mas é uma opção para você começar. Essa daqui já remete a bolo gelado, tá bom? As marcas disponíveis hoje no mercado que eu indico para você comprar dessa embalagem de bolo gelado, papel laminado, é a Cromos, a Potência Embalagens e a Carber, tá bom? São essas três marcas hoje que eu indico você a comprar. Existem outras marcas no mercado, porém de uma qualidade muito inferior, então por isso que eu não vou te indicar aqui, tá bom? O custo dessas embalagens aqui é muito baixo. Vai ter lojas que você vai encontrar por R$13, 14, 15, 18 e vai ter lojas que você vai encontrar por 20, 22 até 25. 25 é o preço máximo que você vai pagar num pacote desse aqui com 50 unidades, tá bom? Então vamos lá, se você pagar R$13, que é o valor mais baixo que eu já vi até hoje, você vai gastar uns 20 e poucos centavos em cada embalagem. Se você pagar o valor mais caro, que é R$21, R$25, vai dar uma média de 40 centavos a 50 centavos uma embalagem dessa daqui, que ainda assim tem um custo muito baixo, tá? Então por isso que eu falo que trabalhar com bolo gelado é muito lucrativo, é muito rentável, porque tudo que você vai usar para poder produzir ele, até as embalagens, tem um custo muito baixo, tá bom? Então é basicamente isso. Você vai encontrar embalagens de 13 a R$25, o pacote com 50 unidades. E essas embalagens, elas são vendidas em lojas de produtos para confeitaria, Santo Antônio, Chocolândia, Riso Confeitaria, Barra Doce, tem muitas lojas aqui em São Paulo, em outros lugares também, em outras lojas tradicionais de embalagens e também em sites, no Google, na Shopee, no Instagram da própria marca, tá bom? Você encontra também. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil de encontrar as embalagens atualmente, tá? Agora a gente vai falar do processo de montagem do bolo gelado. Então, a gente vai pegar a forma
desenformar esse bolo, vamos cortar ao meio e vamos colocar a primeira camada de massa na forma e molhar com a calda. Essa calda, ela tem uma quantidade exata para ser colocada no bolo, tá? Então você vai saber a quantidade exata. Por quê? Porque você não pode molhar nem de mais e nem de menos essa camada de massa. Tem que ficar exato, tem que ficar perfeito. Então você vai molhar com a calda essa primeira parte da massa, depois você vai colocar o recheio, vai espalhar bem, deixar o mais retinho possível que você conseguir. Depois você vem com a segunda camada de massa, você também vai molhar ela com o restante da calda que sobrou, que é a quantidade perfeita para poder molhar essa camada também, porque você não vai fazer nada para sobrar. Tudo que você fizer, massa, recheio e calda, vai ser exatamente pro tamanho da forma que você vai estar fazendo. Então não vai ter desperdício e não vai sobrar nada, tá bom? E aí depois você deixa por pelo menos 4 horas na geladeira bem embaladinho antes de você cortar os pedaços. Falando agora de validade, armazenamento e conservação dos bolos gelados. A validade do pedaço do bolo gelado na geladeira é de 7 dias, tá? Então você vai fazer e você tem um período de 7 dias, uma semana para você vender aquela forma que você produziu, tá bom? Se você quiser congelar, ele pode ficar congelado por 30 dias na geladeira, é bastante tempo, tá? E o descongelamento é feito de um jeito muito simples. Você vai tirar do seu congelador e vai pôr na parte de baixo da geladeira e em mais ou menos 2 horas já vai estar descongelado os pedaços, tá bom? Ou se você quiser acelerar o processo, de repente sair um pedido, você precisa, né, do bolo descongelado um tempo muito curto, você pode descongelar no micro-ondas. Aí no micro-ondas vai variar da potência do seu micro-ondas, varia entre 15 segundos a 1 minuto. Se você chegou até aqui na aula, é porque realmente você tem interesse em trabalhar com bolo gelado. Talvez você não tenha começado ainda porque você não tem as receitas em mãos, porque você não tem um direcionamento de como vender do jeito certo, não sabe muito por onde começar, não sabe muito como fazer os processos do bolo gelado. E eu sei que eu posso te ajudar, assim como eu ajudei centenas das minhas alunas a faturarem muito alto com o bolo gelado, eu sei que eu posso ajudar você também. E por isso eu vou te apresentar o meu curso de bolo gelado agora. Eu vou te mostrar todo ele por dentro, te mostrar todo o conteúdo para você tomar a sua decisão. Olha, então aqui já tá dentro do curso na plataforma da Aqwify, tá? É assim que é o curso. E aí aqui a gente tem a fase 1, que é a introdução, é onde você vai começar a sua jornada lucrativa. Aqui você vai ter acesso à apostila, aula de utensílios necessários, aula de embalagens e aula de validade, congelamento e conservação. Aqui eu vou te ensinar o passo a passo de como você faz isso, tá? Voltando aqui, na fase 2 é a fase mão na massa, é onde você vai dominar todas as receitas do curso. Então aqui, ó, você vai ter uma aula sobre os ovos, sobre o método espumoso, sobre farinhas e já vai começar a colocar a mão na massa aqui, ó. Massa branca 1, massa de chocolate. Você vai ter 2 opções de massa branca e de massa de chocolate. Você vai entender o que faz uma massa de bolo buchá, como desenformar e cortar, todas as caldas, todos os recheios. Tá tudo aqui, ó. Todas as montagens de todos os sabores estão aqui também. Como cortar os pedaços, como finalizar, como embalar, bolo gelado na marmitinha e também o bolo gelado pão de mel, que é um dos sabores do curso. Voltando aqui, a gente vai lá para a fase 3, que é a fase de precificação simplificada. Essa fase você vai aprender a precificar o bolo gelado de um jeito muito simples, tá? Então você vai ter um caderno de precificação simplificada, você vai aprender a calcular o custo fixo, o custo da massa, custo da calda, custo do recheio, custo das embalagens, vai aprender a calcular o seu preço de venda e ter a sua lucratividade, vai fazer um planejamento de vendas mensal e também vai aprender como preencher esse controle de vendas diário. Esse controle de vendas diário você preenche dentro do caderno de precificação do curso. Então você vai ganhar um caderno desse aqui em PDF para poder você imprimir e fazer a precificação do curso, tá? Então aqui a gente preenche o custo fixo, você vai preencher todas as receitas, aqui é a parte de ficha técnica, vai estar tudo aqui para você preencher também. Você vai preencher junto comigo na aula, passo a passo, é bem facinho de fazer. Aqui, ó, dentro da ficha técnica a gente tem a parte de rendimento, custo unitário, preço de venda, lucro e a margem que você vai ter nesse sabor específico em que você está fazendo. Então a gente calcula o preço, então a gente calcula o custo da massa, da calda, do recheio e das embalagens e finalizações, tá bom? Aí aqui, ó, mais no final, você vai fazer o controle de vendas diário, ou seja, tudo que você vendeu naquele dia você vai anotar aqui. Depois a gente faz também um controle de vendas anual, então você vai colocar aqui o quanto que você faturou com bolo gelado em janeiro, em fevereiro, em março e tal. E no final do ano você vai colocar quanto foi as suas entradas, as suas saídas e o seu lucro, tá bom? Então é bem bacana, a gente faz todo esse controle dentro do curso para você saber o quanto que você tá realmente faturando e ganhando com bolo gelado.
além também do planejamento de vendas, que é essa página aqui, ó, que é onde você vai planejar todo o seu mês de venda. Então, você vai aprender a fazer um cálculo. Vamos supor que você queira ganhar R$2.000 com bolo gelado. Então, é nessa página aqui que você vai fazer esse cálculo que eu vou te ensinar para você saber quantos bolos gelados você precisa vender para ganhar os R$2.000 que você precisa. Seja lá o salário que for que você queira ganhar, você vai aprender a fazer esse cálculo aqui no planejamento de vendas do curso, tá bom? Voltando aqui para te mostrar o curso por dentro, a gente vai para a parte agora de play nas vendas. Aqui nessa fase você vai aprender como que faz para você embalar os bolos gelados para entrega, como que você vende mais em menos tempo, que é a estratégia do combo. Vai aprender 3 estratégias de divulgação que qualquer pessoa pode aplicar. Vai aprender também como vender por encomenda, como vender a pronta entrega e como começar a lucrar R$140 por dia. Nessa aula aqui eu ensino como que faz para você vender o bolo gelado na rua, caso você queira, certo? Então essa é a parte principal do curso, ou seja, você tem tudo que você precisa, seja parte de início, de preparação, você também tem que é a introdução, você também tem a parte de mão na massa, que é a parte de execução, de produção, tem também a parte de precificação simplificada, que é um jeito fácil para você fazer e aplicar, tá bom? E tem também a parte de vendas. Aí daqui para frente a gente começa a parte dos bônus, mas antes de te mostrar o bônus, eu quero te mostrar a nossa apostila. A apostila do curso é essa daqui e eu vou te mostrar agora todos os sabores que você vai aprender dentro do curso, tá? São um total de 11 sabores. Então tem aqui, ó, a receita para as massas, todas as massas do curso. Você vai ter a receita certinho para forma grande e para forma pequena, tá bom? Então você não vai ter desperdício aqui, vai saber exatamente quanto fazer para não sobrar e nem faltar na forma, tá? Então nunca vai transbordar e nunca vai faltar massa na sua forma. Você vai ter a receita também das 5 caldas que tem no curso, tá bom? São 5 caldas que a gente trabalha. Vai ter também todos os recheios aqui e também uns conteúdos extras que estão aqui na apostila para facilitar para você, tá bom? Então, dentro do curso a gente trabalha com 11 sabores de bolo gelado. Então, tem o de coco, doce de leite, ninho, abacaxi, maracujá, prestígio, chocolate ao leite, chocolate branco, ninho com creme de avelã, olho de sogra e tem também o BG pão de mel, tá bom? Dá um total de 11 sabores de bolo gelado. Agora, voltando aqui para poder mostrar o bônus para você, você vai ter acesso ao nosso suporte através do nosso grupo de WhatsApp. Então, a gente tem um grupo de alunas no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Vai ter também um bônus que é a nossa mentoria, uma vez por mês, uma mentoria em grupo para você tirar dúvidas comigo, tá bom? Vai ter também aqui um bônus especial, que é um baú de fotos e rios de bolo gelado, que são mais de 400 fotos e mais de 80 rios de bolo gelado, pronto para você baixar e usar na sua rede social. E eu vou te mostrar como que ele é agora. Olha, através de um link, somente você vai conseguir acessar todo o baú de fotos e de rios de bolo gelado. Então você vai ter acesso a mais de 400 fotos, ó, de todos os sabores para poder você usar nas suas divulgações. Vou abrir aqui o bolo gelado de coco, só para você ter uma noção do tanto de foto boa que tem aqui para poder você usar nas suas redes sociais. Todo esse material ele está disponível para você baixar e vender muito bolo gelado na sua rede social, tá? Todas as fotos estão aqui em altíssima qualidade, fotos lindas para você colocar na sua rede social, assim também como os rios, tá? E o próximo bônus que a gente tem é o mini curso de Cake Box. Então, nesse bônus aqui você vai aprender um novo jeito de fazer bolo gelado, que é fazer o bolo gelado no acrílico, na caixa de acrílico, tá? Então, essa é uma tendência agora para esse ano de 2024 que tende a durar, então você vai aprender a fazer também um novo formato de bolo gelado, tá bom? O outro bônus são as etiquetas editáveis. Você vai poder oferecer bolo gelado personalizado para os seus clientes. São mais de 9 temas e mais de 50 templates prontos para você editar, imprimir e usar no bolo gelado personalizado do seu cliente, tá bom? Tem também um e-book de pistache com as minhas receitas secretas de pistache para você baixar e usar, tá bom? E também tem a parte de conteúdo extra. Você viu aí, né, todo o conteúdo rico que tem dentro do curso BG Lucrativo. Eu praticamente pego na sua mão para te ajudar a ter resultados incríveis com bolo gelado também. Eu te ensino a fazer o bolo gelado, te ensino a precificar, te ensino a vender, te ensino a divulgar, te dou todo o material de divulgação pronto para você só baixar e usar, te dou mentoria, te dou suporte pelo WhatsApp. Enfim, é muita coisa, você só não vai conseguir ter resultado se você não fizer, se você não aplicar. E se eu fosse cobrar pelo curso o que realmente ele vale, tanto o conteúdo principal do curso quanto os bônus, com certeza ele seria R$ 997. Mas não é isso
isso que você vai pagar. O curso está com uma condição imperdível, um preço muito especial de apenas 12 vezes de R$ 24,80 ou R$ 247 à vista. Esse valor você recupera facilmente vendendo apenas uma forma grande de bolo gelado. Você viu aí, as minhas alunas estão fazendo de 500, 600, 800 e mais de R$ 1.000 por semana. Então, em apenas uma semana, depois que você assistir o curso, você consegue aplicar o que é ensinado lá dentro e já recuperar com certeza esse valor investido no curso de volta e ainda vai te sobrar muito mais, porque dificilmente você vai vender uma forma só na primeira semana que você fizer. Com certeza você vai vender muito mais do que isso. Então, se você decidiu que você quer a mim para te ajudar nessa nova jornada com os bolos gelados, para te mentorar, para te acompanhar nesse novo projeto lucrativo, é só você clicar no botão aqui embaixo, fazer a sua inscrição, certo? E aí a gente se vê lá dentro do grupo de alunas.